Minha gente, é lógico que para encabeçar essa lista, qual que é a maior narcisa desse Brasil, minha gente? Não é a Narcisa muito louca lá não, minha gente. Conta. O que eu fala? Travou, Maite. Será que eu tiro isso? Noah, o que houve? Fala. A maior narcisista desse Brasil é, sem dúvida nenhuma, Suzaninha Vieira. A Suzana, minha gente, uma vez chegou até a se comparar a Deus, porque ela disse que mais poderoso do que ela, somente Deus. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Porque uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Meu Deus. Que tem mais de 100 milhões de pessoas que amam ela. E o que são aqueles que não gostam? Ela já também disse em várias ocasiões que ninguém nesse Brasil tem uma atuação melhor do que a dela. Ela se acha, minha gente, a última bolachinha do pacote. A véia pensa que tá com tudo ainda, minha gente. Pior que ela é boa atriz mesmo, mais menos, né, Suzaninha? Desce um pouco do salto. Vocês lembram, minha gente, quando ela tomou o microfone da mão da menina, da Giovanna Tominaga, porque não tinha paciência com quem tava começando? Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando. Ela tá começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Ui! Nossa Senhora! Isso mostra, minha gente, o quanto Suzana Vieira é narcisista. O quanto ela se acha o centro do planeta Terra e o centro do universo, minha gente. Fama, sucesso, dinheiro, homens e felicidade. Eu acho que ela é uma boa representação de figura de pessoas narcisistas, né? Porque ela é apaixonada por ela mesma. Ela tem uma autoestima de trilhões, minha gente. A mulher tem uma autoestima tão grande, minha gente, que uma vez ela resolveu lançar um CD cantando. Parecia uma bezerra engasgada cantando, minha gente. Era um negócio horrível de escutar, era um negócio medonho. Mas a autoestima dela era tão grande, minha gente, que não deixava ela perceber o quanto ela era ridícula. Quem lembra dela lá no Faustão, minha gente, cantando Per Amore? Cadê a letra, gente? Per amore, ai mai fatto niente solo per amore. Que coisa bizarra, que coisa medonha, minha gente. Era digno de pena. Você lembra disso, né? Suzaninha, olha, essa aí se acha a rainha do Brasil. Minha gente, a próxima dessa lista é a atriz Beth Faria. E essa eu vou falar pra vocês, minha gente. Essa também é narcisista, olha, tá aqui em cima aqui também, ó. E ela se envolveu em diversas polêmicas, gente. E até a filha dela, Alexandra Marzo, fala que a mãe dela é a pessoa mais tóxica que ela conhece. Em recente declaração nas redes sociais, Alexandra Marzo disse o seguinte da mamãezinha dela, abre aspas. Há muito tempo me calei sobre as injustiças da minha genitora. Quando fala genitora eu penso logo numa vaca que deu cria, minha gente. Não é estranho falar genitora? Desde 2012 tenho sofrido por dimensões monstruosas. Nasci numa família tóxica e minha mãe é sociopata e narcisista. Ela falou umas coisinhas a mais, minha gente, mas só isso já resume um pouco do ódio, do ranço que ela tem pela própria mãe. E vocês sabem como que começou essa história toda, minha gente? Em 2012, a Alexandra descobriu que sua mãe pegava sua filha, que é neta dela, para levar ela para festas adultas. Queria encaixaçar a menina, sabe? Queria deixar a menina ser fumeira. A menina era menor de idade ainda. E aí ela limitou as visitas da mãe e proibiu a mãe de pegar a menina para levar para casa dela. A Beth ficou furiosa e ela entrou na justiça contra a própria filha para poder ver a neta. E a Alexandra disse, minha gente, que ela não queria ver a neta porque ela amava a neta. Ela queria para poder competir com a própria filha, dizendo para a neta que ela era sempre melhor do que a própria mãe. Ela falou que a mãe dela sempre teve inveja dela ao longo da vida inteira. Que a mãe dela sempre foi narcisista, foi uma pessoa difícil de engolir. E minha gente, eu separei algumas polêmicazinhas da Beth, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Minha gente, a Beth na sua juventude, ela gostava, minha gente, de fumar e de, moer o biscoito. Moeu o biscoito com metade da Globo. Ela foi casada com o ator Daniel Filho, minha gente. Mas mesmo assim, saiu com cenourinha.
Com o Mário Gomes. Esse apelido de Cenourinha, a culpa é dela. Porque os dois afogaram o ganso, o marido dela descobriu. Minha gente, a Beth Faria era terrível. Pena de uma mulher fumeira, de uma mulher que... Olha, eu não quero falar a palavra aqui. Deixa eu falar. Cala minha boca, porque senão vem processo por aí. Mas ela era terrível, minha gente, quando era nova. Só que ela recentemente fez uma postagem em suas redes sociais comparando um grupo de assaltantes do Rio de Janeiro como filhos do Bolsa Família. Ela quis dizer, minha gente, que quem pegava a Bolsa Família era assaltante. Isso daí não caiu nada bem. Principalmente porque em 2019 o filhinho da mamãe, o filhinho dela, minha gente, o João Faria Daniel, foi acusado de ter envolvimento com o tráfico de droga, minha gente. O filho dela também estava envolvido com os tóxicos, minha gente. E o povo começou a falar pra ela, engraçado, né? Você fala tanto disso aí, querendo comparar com o filho do Bolsa Família, mas seu filho sempre teve grana e também foi envolvido com isso. Você também financiou demais os tranqueiras lá em cima, dona Beth. Você era fumeira, você tem memória curta, dona Beth. Eu não acho maconha droga, eu acho que não tem efeito nenhum. É uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha, nunca tive problema de memória. E minhas colegas que tomam remédio para dormir, na hora de gravar, não sabem o texto. Depois de um tempo, ela voltou atrás e disse que isso foi um comentário infeliz. Só que, minha gente, em 2015, ela deu uma entrevista extremamente polêmica para Joyce Pascovitch. Ela falou que não gostava de mulheres gordas. Abre aspas. Todo mundo tem o direito de falar o que pensa. Eu, por exemplo, não gosto de mulheres gordas. Tenho repulsa, tenho nojo. Elas me incomodam profundamente e tenho trabalhado para não ser uma velha gorda. Precisa comentar alguma coisa, minha gente? É que ela falou isso em 2015. Se ela falasse isso hoje, minha gente, e a máfia da Thaís Carla atrás dela, e a máfia das gordas do TikTok, ia todo mundo lá ia destruir essa mulher, minha gente. Ia ser acusada de gordofóbica, de taxista, de tudo isso aí, minha gente. De machista, de fascista, de tudo isso daí. O mais engraçado, minha gente, é que ela tá com a vida toda cagada. Um filho que não vale nada, outra filha que não gosta dela, a casa dela toda destruída. Ela preocupada com o bucho alheio, minha gente. Tá preocupada com a barriguinha de polenta das mulheres. Em vez de se preocupar com tudo que tá acontecendo na casa dela. E dizem que ela é assim, minha gente. Que ela também acha que ela é acima de tudo e de todos. Que ela é a melhor. Que ela é a maior. Que ninguém é melhor do que Beth Faria. E aí, minha gente, a gente lembra do que a filha dela falou e a gente começa a entender um pouquinho, né? A filha dela falou que ela nunca amou nenhum dos filhos. Que ela só quer proteger a sua imagem. Por isso que ela defende tanto o outro irmão que não vale nada. Porque ela quer proteger a sua imagem. Não quer aqui amor pros filhos, não quer defender os filhos, não. Diz que, ó, vale nada. Minha gente, agora a gente vai falar do rei Roberto Carlos. Quem for fã do rei, tchau, pode ir embora. Toda vez o povo vem, quando fala do rei, vem, bate em mim, bate em mim. Eu só falo a verdade do rei, minha gente. Só falo a verdade, você gostando ou não. Todo mundo sabe, minha gente, isso daí já é de conhecimento público, que o Roberto Carlos, ele tem um amor muito grande por si mesmo, sabe? Ele também é o tipo de pessoa, minha gente, que se ama, mas não ama ninguém que tá à volta. Tem uma vida extremamente complicada e conturbada, minha gente. Todo mundo sabe também que ele foi responsável por, ó, puxar o tapete do cantor Hit e também tentou prejudicar o Tim Maia, que foi seu amigo lá da infância, minha gente. Mas não é sobre nenhum desses casos que eu vou falar hoje. Eu vou falar de outras polêmicas do rei, que provam que ele é narcisista. Minha gente, a hora que eu vou gravar o vídeo, começa uma cigarra a berrar na minha janela, olha só. Estão conseguindo escutar? Bem na hora que eu tô gravando, vem essa cigarra berrar aqui. Sem vergonha. Ai, que ódio. Tem outro lugar pra você berrar, não? Vai berrar lá na casa da vizinha. Berrando na minha orelha. A hora que eu tô gravando, dá raiva, minha gente, que atrapalha tudo. Perco até o fio da meada do que eu tava falando. Nem lembro mais de quem eu tava falando. Tava falando do rei. Vamos voltar pro rei. Minha gente, Roberto Carlos nunca gostou que ninguém comentasse da sua vida. Que ninguém falasse nada da sua vida, a não ser ele mesmo. Ele vive dizendo que a única pessoa que sabe sobre a sua vida é ele. E que a única pessoa que tem autorização para falar em seu nome é ele mesmo. Quem escreveria a biografia do Roberto Carlos com as bênçãos do rei? Eu. Ele se ama, minha gente. Ele é cheio de superstição. Por exemplo, uma vez a Xuca foi lá abraçar ele no especial.
Ele saiu correndo. Ai, ela me abraçou. Foi tomar banho, minha gente. A Xuca tava fedendo? A Xuca tava com bafo de esgoto? Não, Xuca tava com vestidinho preto. Vocês sabem da superstição dele. Ele, por exemplo, odeia o número 13. Não senta em poltrona 13. Não pega voo com horário seja com 13. Diz que comemora o ano novo só depois da 1 da manhã. Não sei o que tem a ver com a carça. Mas ele é assim, minha gente. É cheio de superstição. Tem coisa de roupa. Não pode entrar com certos tipos de cor perto dele. Essas loucuras aí, frescurinha. Vai vir gente. Ai, não é frescurinha. É transtorno. Não. Frescurinha sim. Mas o frescurento, minha gente, sempre tenta arrumar confusão quando alguém fala do nome dele. O nome dele é intocável porque ele é o rei. Em 1979, tentaram escrever a primeira biografia dele, Rei e Eu. E a biografia foi vetada. Em 1983, minha gente, ele processou o jornalista Rui Castro porque fez uma matéria de revista citando o seu nome. Amante de liberdade é o Caetano, o Chico, o Gil e outros. O Roberto Carlos não, né? Nunca foi amante de liberdade nenhuma. Ao contrário, é um grande censor, né? Aí em 2007, minha gente, teve uma outra polêmica. Uma biografia não autorizada, intitulada de Roberto Carlos em Detalhe, do escritor Paulo César de Araújo, foi esvaziado das prateleiras, minha gente, porque o rei proibiu. Ele entrou na justiça, mandou arrancar tudo. Tira tudo isso daí! Não quero ninguém falando de mim, porque meu nome é intocado. Ninguém pode saber nada do que eu faço, das vezes que eu sentei fora da bacia. Porque eu tenho que ser como um anjo pras pessoinhas. Ninguém tem que saber nada de mim, do meu nome. Vou processar. Aí, minha gente, em 2014, ele entrou no Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse contribuir e participar de todas as biografias que fossem escritas falando dele. Só que ele tomou na tarraqueta, minha gente. O STF mudou a legislação por causa dele. E a partir de então, todo mundo pode escrever biografia de famoso sem precisar da autorização da pessoa, minha gente. Tá liberado. Pode escrever o que quiser. Biografias não autorizadas passa a ser lei no Brasil. Ele acabou se lascando. Minha gente, mas não para por aí não. Em 2014, ele processou, minha gente, um corretor de imóveis. Sabe o motivo? A imobiliária do cara chamava Roberto Carlos Imóveis. Era o nome do cara, minha gente. Ele achou ruim. Falou, não, estão usando meu nome para imobiliária. Eu sou o único Roberto Carlos desse país. Ninguém me pode chamar Roberto Carlos. É um nome tão comum, que velho doido. Processou o cara, minha gente. E aí é lógico que em 2016 veio a sentença da 15ª Vara Civil do Rio de Janeiro e o cara venceu o processo. Só que ele falou, minha gente, que foram 2 anos de exaustão. 2 anos em que o cara perdeu muito dinheiro para tentar vencer essa ação aí. Ele falou que os filhos dele teve que sair da escola particular e estudar a escola pública porque ele ficou endividado. Falou que a mulher dele estava com câncer na época e teve uma depressão seríssima por conta desse assunto, minha gente. E a justiça decidiu, falou, cara, é seu nome, você pode usar, o nome é teu. E o Roberto Carlos bateu o pé, falou, eu registrei a marca Roberto Carlos em 1982, ela pertence somente a mim, ninguém nesse Brasil pode usar o nome Roberto Carlos. E aí tinha um corretor imobiliário, e o nome desse corretor é Roberto Carlos Vieira, de 55 anos. E ele foi processado pelo cantor Roberto Carlos por usar o nome Roberto Carlos no nome da sua imobiliária, que ficava lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Né? E ele comenta, né, esse corretor, ele fala, eu nunca fui em nenhum show do Roberto Carlos, né? O que eu posso fazer se eu tenho esse nome desde que eu nasci? É o nome que foi me dado em homenagem ao cantor, né? E o nome nem foi me dado em homenagem ao cantor, e sim ao meu pai, que chamava Roberto Carlos. E minha gente, vou falar pra vocês, esse negócio de marca aqui no Brasil, a legislação é bem complicada e bem estranhinha mesmo. Eu tinha uma página, minha gente, que eu postava vídeos no Kawaii, no Tico Tico, em todas as plataformas aí. E aí eu perdi minha marca porque uma outra pessoa, uma ratazana sem vergonha, uma menina que não vale nada, uma plastificada. Você tá vendo esse vídeo agora? Você é toda plastificada e nunca ficou bonita, viu? Cada vez mais medonha. Uma teta da mulher tá aqui no ombro, a outra tá lá no umbigo já. E acha que tá linda, que tá abafando. Ela foi lá e registrou a minha marca, minha gente, porque ela dizia que eu fazia concorrência pra ela. E no outro dia eu fui obrigado, no outro dia não, demorou alguns dias, mas eu fui notificado, eu fui obrigado a retirar toda a marca que eu usava na época, o nome que eu usava na época, por causa dessa cebosa. Vocês acreditam nisso? Por isso que eu falo, essa legislação no Brasil ela é bem confusa, viu? Bem chatinha.
Se o homem nasceu com o nome de Roberto Carlos, vai fazer o quê? Vai voltar pra barriga da mãe e falar, mãe, troca nome, troca, vou nascer de novo, aí depois você troca, pra não perturbar o rei. Ah, te lascar. Minha gente, agora eu vou falar do maior youtuber do Brasil, Felipe Neto. Minha gente, o Felipe Neto pra mim é uma das pessoas mais deploráveis desse país. E vocês vão falar, é por política? Não, não é por política, minha gente, porque o ranço é muito antigo, minha gente, porque ele sempre volta atrás de tudo que ele fala. Ele sempre defende seus posicionamentos com unhas e dentes, e ninguém pode pensar diferente dele. Só que depois ele volta atrás, ele quer obrigar todo mundo a pensar como ele pensa. Eu vou citar uma coisa política, mas lembrando, esse vídeo não tem nada a ver com política, é pra vocês entenderem o pensamento dele. Minha gente, até 2014, ele tava descendo o pau no PT. Ele tava acabando com o PT, com Lulis, com Dilma, com todo mundo, minha gente. Ele acabava com a raça da Dilmona, acabava com a raça do Lulis, destruía eles, minha gente. Acabava mesmo. Agora falando sério, o que leva alguém a ter votado no PT? Numa boa. Eu queria muito, porque eu não conheci ninguém que votou no PT no primeiro turno. Eu não conheci ninguém. Eu queria muito olhar nos olhos dessa pessoa e perguntar, vem cá, o que você come? O que você bebe, mano? Sério, do que tu te alimenta, irmão? Como é que depois de todos esses anos de podridão na política comandada pelo PT e do Brasil ter ido pro fundo da lama, você olha e fala, Quem vai tirar a gente dessa situação é o PT. E ele falava, minha gente, que quem votava neles era burro. Quem votava neles não comia. Só que aí em 2022, Lulis, te amo, Lulis. Ai, Dilma, vem tomar um cafezinho comigo, Dilma. Ai, Dilma, como você tá linda, Dilma, você é maravilhosa. Vamos saudar a mandioca junto? Vamos? Ai, Dilma, eu te amo tanto. Dilma, você desceu os cabides da sua empregada, fez certo, Dilma, você tá certinho. Virou o melhor amigo do PT e começou a condenar todo mundo que era de direita no Brasil, minha gente. Aí eu fico pensando, ele ajudou, minha gente, a formar a cabecinha de várias crianças que assistiam ele. Graças a Deus, minha gente, que eu não tenho ninguém na família que assiste esse traste aí. Mas ele ajudou a manipular milhões de crianças, minha gente, pra que odiassem o PT. Aí depois as crianças cresceram odiando o PT. Aí não, tinha que amar o PT, porque ele amava o PT. Vocês entendem a loucura dele, minha gente? Ele também já se envolveu em diversas controvérsias, mas tudo isso porque ele manda e ele tem que dar a última palavra em tudo. E a gente deixando a política de lado, porque esse é um assunto que me incomoda muito quando começa a ter treta de política. Parece besta, pô, vai, vou brigar por causa de política, eu vou deixar de te seguir por causa de política. Parece tonto. Ai, tem um ranço disso que eu não aguento mais esse Brasil também, essa polarização que tá me enchendo o saco já. Mas deixando esse negócio de política de lado, ele foi o primeiro youtuber brasileiro a divulgar a casa de apostas Blaze. Ganhou muitos milhõezinhos com a Blaze, minha gente. Falava, a Blaze é segura, a Blaze é boa, vocês têm que apostar na Blaze. E ele defende as ideias dele com os ideias. Então ele falava, se você não apostar na Blaze, você vai morrer pobre, seu pobre sarnento. Vai apostar na Blaze. Se algum dia eu descobrir que a Blaze comete fraude, virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe. Aí, minha gente, era aquela coisa, né? Até diziam que ele era um dos sócios ocultos da Blaze pelo Brasil aí, minha gente. Ficou, bateu na Blaze falando para as pessoas postar. Aí, minha gente, a Record fez uma reportagem detonando a Blaze, muito tempo antes do Fantástico. E aí ele acabou com a Record, ele excomungou a Record, xingou até o bispo Didi mais cedo, minha gente, acabou com todo mundo. Daniel Penin culpa os influenciadores pelos prejuízos de quem ganhou e não foi pago. Eles induzem as pessoas até chamando o cassino de renda extra. Foi isso, inclusive, que o influenciador chamado Felipe Neto fez. Procurado, o youtuber Felipe Neto não quis se manifestar. Aí depois a Globo começou a bater na Blaze. Aí ele fechou o contrato com a Blaze, começou a bater na Blaze também. E começou a bater nos influenciadores que divulgavam cassinos online. O jogo do... Mas antigamente, você entrava nos vídeos dele, era só isso aqui. Os tigres, tudo nervoso. Depois do nada ele mudou de opinião também. Esse assunto é muito sério e a gente precisa falar a respeito. O maior erro que eu já cometi na minha vida foi ter aceitado divulgar casas de aposta. Um erro que eu não cometerei mais e que eu vou lutar para corrigir. Minha gente, ele acusa todo mundo de ser nocivo para as crianças. Mas ele escreveu um livro chamado Casa Mata ou Trepa. Para criancinhas, minha gente. Olha o nível do sebo dessa pessoa. Ele também, minha gente, quer acusar outros influenciadores de hipersexualizar as pessoas. Mas ele faz isso sexualizando mulheres e adolescentes
desde muito tempo. Pra quem já assistiu os conteúdos dele, minha gente, no YouTube, sabe que ele tem uma boca suja, só fala de coisa errada. E o público-alvo dele são crianças e adolescentes, que eu acho que o Ministério Público não devia nem deixar esse canal dele no ar. Mas ele manda aqui, né? É muito importante que você, mulher, assista pornô e se masturbe. Jesus ia ser um puta cuzão, né? Porque Jesus ia falar palavrão, comer prostitutas e... A maioria de vocês não sabe chupar um pau. Acha que sabe, mas não sabe. O mais engraçado, minha gente, é que ele é o cara que mais destila ódio no país contra as pessoas e escreveu um livro agora, Como Vencer o Ódio. Que é cada coisa. Cada coisa, né? O bicho, minha gente, é o Chernobyl puro. Ele tem o cheiro do Chernobyl. Não é nem o cheiro do sebo, mas o cheiro dele ultrapassa o sebo. Já sabe aquele sebo, aquela morraça nojenta? Ele é pior do que isso. Minha gente, agora eu vou falar de um cara, minha gente, que foi destruído pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria vida tóxica e por tudo que ele causou para as pessoas. Um narcisista completo de Hollywood. Tô falando do ator Charlie Sheen. Ele já fez inúmeros filmes de sucesso, minha gente. O cara era campeão de bilheteria, mas tinha uma vida absurdamente bizarra. Ele gostava, minha gente, de fazer festa na casa dele e sempre contratava 10, 20, 30 mulheres e depois começou a contratar homem também para fazer festas de enhanhamentos. Era só enhanhamento louco, minha gente. O Charlie, minha gente, também consumiu uma enorme quantidade de droga, minha gente. O homem era o aspirador Arnold, não podia ver um prato que... Um dia ele foi dar uma entrevista à ABC News e questionaram ele como o corpo dele suportava a quantidade absurda de entorpecente que ele usava. Sabe o que ele respondeu? Porque eu sou eu. O meu corpo é diferente, tenho sangue de dragão. Ele sempre se comparou aos grandes astros do cinema e sempre disse que estava acima de todos eles, minha gente. Mas o homem era um fumeiro, um cheirador, um ceboso, minha gente, que parecia, sabe, uma cadelinha no cio, com as festinhas dele, era homem, mulher, era tudo, era não, era tudo que ia lá pro meio, né? Aquele bololô todo, sabe? Aquela festa, aquele cheiro de enhanhamento, aquela coisa perversa, nojenta, ele era assim. Só que, minha gente, agora, ele infelizmente está provando de tudo aquilo, minha gente, que ele viveu. Dessa vida de narcisismo, dessa vida de oba-oba. Hoje, minha gente, ele é portador do vírus da AIDS e já passou da fase do HIV. Ele já está portando o vírus, minha gente. Ele também, minha gente, está num estado de saúde deplorável, sabe? E tudo aquilo que ele viveu, toda aquela fase, minha gente, se achando o rei do mundo, tá caindo por terra agora. Principalmente porque as pessoas veem o estado de saúde em que ele tá. Só que pensa que ele deixou de expor suas opiniões a respeito de tudo? Não, minha gente. Ele deu uma declaração esse dia falando assim, que a doença não ia vencer ele e que ninguém ia levar, porque ele era mais forte do que o próprio diabo. Tem gente que o diabo tinhoso não quer levar mesmo não. Fala, vai fazer concorrência pra mim no inferno, vai querer dominar tudo aqui, deixa aí na terra mais um tempo. Tem um monte de gente assim, não tem, mas que tá lá, morre e não morre, aquelas pragas velhas, mas que tá na terra, que morre e não morre. Aí a gente fala, não, agora vai dar paz pro povo. Aí a pessoa do nada se recupera, se reergue. Mas é isso, mano. Tinhoso vê certas pessoas. Essa pessoa vem aqui, vai querer pôr ordem aqui, dominar tudo. Vai querer trazer essas festas que é mais suja do que as festas que eu gosto. Não quero não. Deixa lá onde tá mesmo. Não quero não. O próprio tinhoso rejeita uns tipos de gente assim. Minha gente, vocês conhecem alguém narcisista? Conviveram já com um narcisista dentro de casa? Deve ser uma das coisas mais terríveis que existam, minha gente. De todos que eu citei aqui, qual deles você acha que é o pior narcisista, o mais narciso, o mais dono de si mesmo, o que mais se acha? Deixa aí nos comentários.